me chamo Tabata Amaral e sou deputada filiada ao Partido Democrático dos Trabalhadores. E chegou aqui, uma coisinha pra mim, pra lembrar de falar pra vocês sobre emendas constitucionais. Então vamos lá? Então vamos bem do início, tá? Explicando direitinho pra vocês. No ordenamento jurídico brasileiro, a aprovação das emendas está a cargo do Senado Federal e da Câmara dos Deputados. A emenda, ela vai depender de 3/5 dos votos em 2 turnos em cada casa legislativa. E esses votos, eles são correspondentes a 308 na Câmara e 49 no Senado. O processo de criação de uma emenda vai se dar através de uma PEC, que é um projeto de emenda constitucional. Pode ser de autoria ou de um grupo de parlamentares. Quando a PEC chega à Câmara dos Deputados, ou até mesmo se ela tiver sido criada lá, ela vai ser diretamente enviada à Comissão de Constituição e Justiça e de Redação. Depois da análise da CCJ, caso não tenha encontrado nenhuma irregularidade, ela será novamente enviada para uma análise numa comissão especial. Finalmente, uma vez que essa emenda é aprovada pelas 2 comissões, os deputados votam e o mesmo processo vai se repetir no Senado, só que dessa vez apenas quem vai analisar é a CCJ. Como vocês viram, é um período realmente bem longo até a aprovação da emenda. Talvez seja uma das propostas que mais demande tempo de votação, tempo de preparação, mas tem que ser mesmo, né, já que modifica a nossa Constituição Federal. Vou fazer uma síntese aqui bem rápida de tudo que eu expliquei para vocês para ficar mais claro. Enfim, para começar, vai ser apresentada uma proposta de emenda que vai ser discutida e votada pelo Congresso Nacional em 2 turnos, mas só vai ser considerada aprovada caso tenha 2/5 dos votos dos membros de cada casa. Aí, caso seja aprovada realmente, vai ser promulgada pelas mesas do Congresso Nacional e do Senado Federal. Caso seja rejeitado, vai ser arquivado e a matéria contida nela não poderá ser objeto de uma nova emenda na mesma sessão legislativa. Olá pessoal, sou Sami Bonfim, sou deputada filiada ao Partido PSOL e vim hoje abordar para vocês um assunto bastante interessante, que é sobre as limitações formais ou procedimentais ou até mesmo limitações implícitas, como também são conhecidas. Mas o que são essas limitações? Bom, gente, elas estão ligadas ao processo a ser realizado para a alteração da Constituição. Ou seja, são basicamente os requisitos que são necessários para que haja essa alteração. Ela está exposta no artigo 60 e 61 da Constituição e está dividida em 2 formas, que são as limitações formais objetivas e as limitações formais subjetivas. O que são essas limitações formais subjetivas? Bom, gente, basicamente está ligada ao sujeito que pode propor a emenda. Vou ler para vocês o artigo 60, que vai explicar bem direitinho essa parte. Artigo 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta de 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República. Gente, vale ressaltar que o Presidente da República, ele pode propor a emenda, ele pode tomar a iniciativa da emenda, mas após isso, ele não vai mais interferir em nada, não vai haver voto e nem propostas da parte dele, ele só poderá mesmo iniciar, propor a emenda. Continuando, ou de mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Ou seja, basicamente, essas são as pessoas, os requisitos que podem propor a emenda. Gente, aí vem aquele questionamento. A população, ela pode propor uma emenda? A resposta é não. No parágrafo 2º do artigo 61, diz o seguinte, não diretamente, né? Diz o seguinte, a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um deles. Ou seja, eles podem vir por meio, né, dos seus representantes, propor uma emenda, mas eles por si só diretamente não podem. Vale ressaltar que a Constituição ela assegura os direitos fundamentais básicos do cidadão. Não vai ser uma maioria que vai querer qualquer coisa e vai conseguir.
pode ser até uma minoria, mas se for um direito fundamental básico do cidadão, vai ser assegurado pela Constituição. Bom, gente, as limitações formais e objetivas, elas estão ligadas basicamente à forma como vai acontecer a aprovação ou não dessa emenda, que fala aqui no artigo 60, no parágrafo 2º. A proposta será discutida e votada em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos membros. Gente, vale ressaltar mais uma vez que o presidente ele pode tomar a iniciativa, mas no caso desse processo de aprovação ou não da emenda, ele não poderá interferir em nada. Bom, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Olá, me chamo Túlio Gadelha, sou deputado federal, filiado ao partido PDT e irei falar sobre limitações circunstanciais pelo poder constituído reformador. Então, entre as limitações, além das expressas e as temporais, existem as limitações circunstanciais, que são aquelas que a alteração do documento constitucional no curso dessas situações anormais, extraordinárias, elas estão impedidas, obstadas pelo próprio texto constitucional. Por quê? Porque essa situações anormais, ela se der prosseguimento ao processo deliberativo das emendas, pode ser que surja no curso situações que demonstrem que aquela proposta de emenda constitucional ela vem mais para causar mais prejuízo, para conter a contingência de crise vivenciada. Então, dessa forma, em conformidade preceitua o artigo 60, parágrafo 1º, é impossível o acionamento do mecanismo de modificação da Constituição, a vigência do estado de sítio, estado de defesa e de intervenção federal. Então, a modificação da Constituição só está legitimada tão logo que cesse os efeitos, desse estado de anormalidade, nesse contexto aí das limitações circunstanciais. Nós tivemos uma situação que ganhou destaque, a intervenção federal do Estado do Rio de Janeiro, e lá tramitava uma PEC referente à reforma da Previdência. Então, juristas tramitaram sobre essa proposta e entrou no Supremo, mandaram o mandado de segurança, pediram o mandado de segurança e arguíram, dizendo que não poderia tramitar uma proposta de emenda constitucional enquanto perdurasse todo esse período de intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. E o ministro relator da época da intervenção, o ministro relator, que era o Dias Toffoli, não conheceu o mandado de segurança, dizendo que, na verdade, a Constituição proíbe tão somente a tramitação. Na verdade, o dispositivo contém clara vedação à aprovação da emenda, mas não proíbe expressamente a tramitação da PEC. Querendo dizer o ministro que, se ele reconhecesse o mandado de segurança para impedir a tramitação, estaria ampliando a regra, a vedação. E aí não é conferido essa tarefa ao intérprete, da Constituição. Então, portanto, ele entendeu que ficou suspenso
exceto somente os atos deliberativos do processo legislativo da emenda, mas não a sua tramitação, mesmo que esteja em estado de intervenção federal, que seria uma limitação circunstancial para aprovação de uma PEC. Certo? Então é isso. Olá, deputado Capitão Wagner. Queria saudar a todos. Bom, hoje a gente vai falar sobre as limitações materiais ao poder de reforma da Constituição Federal. Para isso, a gente pode dividir as limitações materiais em duas, como as explícitas e as implícitas. Para começar, vamos falar sobre as limitações materiais explícitas, que são nada mais nada menos cláusulas pétreas. Ou seja, as cláusulas pétreas elas são dispositivos que não podem ser alteradas por uma emenda constitucional. Ou seja, são consideradas imutáveis. Por isso, o nome de cláusulas pétreas, que vem de petrificado. Segundo a doutrina majoritária, a existência dessas cláusulas pétreas na Constituição Federal impedir que seja apresentada um projeto de emenda constitucional que tenha a tendência de abolir e alterar os direitos fundamentais dos cidadãos. Ou seja, tem grande destaque as cláusulas pétreas, principalmente no nosso cenário que estamos vivenciando hoje. Maioria das vezes, salvo engano, quem está nos salvando são as cláusulas pétreas. Projetos apresentados, decretos, tanto pelo presidente, tanto como projetos do Parlamento, do Congresso Nacional. As cláusulas pétreas estão aí para nos salvar e impedir que o nosso direito seja violado. Essas cláusulas elas também garantem a soberania nacional e o nosso lindíssimo Estado Democrático de Direito. Tem aí o artigo 60, parágrafo 4º da nossa Constituição Federal, que traz expressamente as cláusulas pétreas determinadas pelo poder constituinte originário. Bom, assim não pode ser apresentada nenhuma proposta de emenda tendente a abolir forma federativa de Estado, o nosso voto direto, universal, secreto e periódico, e os direitos e garantias individuais e também a separação dos poderes. Bom, sempre ficarmos atentos ao alcance de proteção dessas cláusulas pétreas, pois é possível a mera alteração redacional de uma norma componente no rol de cláusulas pétreas. Por isso, somente é inconstitucional modificar a essência do princípio e do sentido da norma. Temos aí, segundo o STF, Supremo Tribunal Federal, as limitações materiais ao poder de reforma não significa a intangibilidade total, a intangibilidade literal, mas sim o princípio proteger os direitos e garantias fundamentais. Bom, agora vamos falar sobre as limitações implícitas, que também a doutrina traz, aponta a essa limitação implícita ao poder constituinte de reforma. São limitações à criação de emendas que não estão expressamente na Constituição Federal. Temos aí a alteração do titular ao poder constituinte originário e do titular do poder constituinte derivado. Bom, por fim, é bom a gente destacar
que o poder constituinte reformador ele não pode criar uma nova cláusula pétrea. Isso aí fica para o poder constituinte originário, que ele pode fazer. Mas para isso seria que fizessem uma nova Constituição Federal. Tanto o poder constituinte derivado reformador, ele pode ampliar o catálogo de direitos fundamentais criado pelo poder constituinte originário. Um exemplo que temos, a emenda constitucional de 45, que ela instituiu o princípio da duração do processo. Olá, sou a deputada federal Luiziane Lins, pelo Partido dos Trabalhadores. E hoje vou falar sobre o limite temporal que está previsto na nossa Constituição atual. Esse limite está previsto no artigo 60, parágrafo 5 da nossa Constituição Federal, de 88. Ele proíbe que projetos que foram derrotados, ou seja, não foram aprovados, sejam postos em votação novamente em pouco tempo, além de estabelecer um prazo para uma revisão constitucional, para garantir, assim, uma maior eficiência legislativa. De acordo com o parágrafo 5º do artigo 60, diz que a matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. Me chamo Margarida Salomão, sou deputada filiada ao Partido do Trabalhador. Venho falar para vocês sobre a importância de um grande tema, que são os Tratados Internacionais de Direitos Humanos e suas emendas constitucionais, de uma forma bem simples, que são quando todos os chefes de Estado se reúnem com a intenção de criar uma nova regra, uma nova norma para um bem coletivo. Mas vale lembrar que não é porque o nosso representante assinou que essa nova regra chegará ao país já sendo vigente. Ela terá que passar por alguns processos para que ela possa ser homologada. Ela precisa que o povo aprove. Sabemos que os direitos humanos vêm crescendo, vêm conquistando seu espaço. Foi criada uma emenda 45 de 2004 para modificar esses tratados, né? Mas para isso vamos começar do início, como eram feitas a votação dos tratados, né? De modo geral. Todos os tratados, todos os direitos eram feitos por votações de maioria simples e eram considerados como lei ordinária, que de acordo com a pirâmide de Kelsen, a nossa Constituição está no topo, abaixo dela vem as leis ordinárias e complementares e abaixo vem os decretos e etc. Foi adicionado no artigo 5º da Constituição, parágrafo 3º, que diz o seguinte, que os tratados e convenções internacionais de direitos humanos aprovados em cada casa do Congresso Nacional por 2 turnos, 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais. E diante disso, geram indagação. O que acontece com os tratados antes da emenda de 2004? Bom, a STF responde. Primeiro que os tratados que passaram por um processo, né, um sistema de votação por maioria simples, eles não podem ter um valor de emenda constitucional porque ele estaria ferindo os princípios da Constituição Federal. Então, ele também não poderia passar pelos requisitos novos, justamente por já ter passado por um processo de votação, e ele teria um valor de infralegal. Mas o que seria esse infralegal? Ele estaria abaixo da Constituição, mas acima da lei ordinária. Então, espero que vocês tenham aprendido, entendido esse conteúdo e obrigada. Gente, como é que grava isso aqui? Tá gravando, será? Tá. Freixo agora é federal. Federal. Vai fazer a diferença no Congresso Nacional. Gente, eu canto ruim, viu? É melhor deixar com quem sabe. Freixo agora é federal. Federal, vai fazer a diferença no Congresso Nacional. Freixo agora é federal. Federal, vai fazer a diferença no Congresso Nacional. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Freixo, sou deputado federal pelo pessoal do Rio de Janeiro. E venho aqui falar para vocês sobre umas propostas de emenda à Constituição que deram um pouco o que falar, que foram polêmicas dessa nossa última década, certo?
Primeiramente, eu gostaria de enfatizar e relembrar, que eu acredito que meus colegas anteriormente já falaram, mas relembrar o que é uma proposta de emenda à Constituição, que nós entendemos por uma PEC. Nós sabemos que ela visa atualizar ou corrigir algum ponto de uma norma vigente no nosso país, conforme a nossa Constituição Federal de 1988, mas para ela ser aprovada, ela passa por um longo período para que seja efetivada, certo? Na Câmara dos Deputados, ela é analisada pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, certo? Aí depois que ela passa pela CCJ e que ela é aprovada na CCJ, ela parte para uma comissão especial. Daí, se for aprovada na comissão especial, ela segue para a votação em plenário em 2 turnos, que é na Câmara dos Deputados e logo depois para votação no Senado. Posteriormente, vai para a sanção presidencial, como nós já sabemos, certo? Bom, primeiramente, nós vamos começar a falar sobre a PEC do Direito ao Transporte, PEC número 74 de 2013. E o que é a PEC do Direito ao Transporte? Bom, a PEC do Direito ao Transporte, ela traz em seu corpo um direito social que até então não era garantido pela Constituição Federativa do Brasil de 1988, mas que a partir do ano de 2015, que ela foi promulgada no dia 15 de setembro de 2015, o direito ao transporte passa a ser um direito garantido e assegurado pela Constituição Federativa do Brasil, certo? Por que acontece isso? Porque, a exemplo, saúde e educação, eles têm verbas destinadas por lei, ou seja, estados e municípios e a União, eles são obrigados a destinar as verbas para a saúde, educação e tantos outros direitos que são assegurados pela Constituição Federal, certo? E a partir dessa PEC, o direito ao transporte passa também a ser assegurado pela Constituição Federal e passa também a ter verbas destinadas especificamente para o transporte, ou seja, os estados, os municípios e a União agora se tornam obrigatórios, são obrigados a destinar verbas para o transporte, certo? Bom, agora nós vamos falar sobre a PEC da janela partidária, número 113 do ano de 2015. E o que foi a PEC da janela partidária? Bom, a PEC da janela partidária nada mais é do que a criação de uma janela partidária de 30 dias para que políticos que possuem cargos eletivos proporcionais, como os deputados e vereadores, possam trocar de partido sem a perda do seu mandato, certo? E essa janela, ela foi desmembrada de todo a proposta por ser o único artigo em que a maioria dos deputados encontraram um consenso, certo? Bom, por último, mas não menos importante, nós temos a PEC da vaquejada, a PEC de número 50 do ano de 2016. E a PEC da vaquejada, ela foi promulgada no dia 6 de junho de 2017, certo? E ela libera a prática de rodeios e vaquejadas em todo o país. E a emenda diz que, se forem consideradas manifestações culturais, as práticas desportivas que usarem animais não serão consideradas cruéis, certo? Agora sim, depois desse trabalho ficou super claro tudo sobre emendas constitucionais, mas eu fiquei com saudade dos meus amigos vendo esse vídeo. Vou até ligar pro Rian pra conversar um pouco. E aí, Rian, como é que tá passando a quarentena? Oi. Naquela situação de sempre, amiga. Dorme, trabalha, estudo, vejo as notícias que me entristecem, me preocupam, mas é a vida. Nem me fala em notícias, mas tu viu aquela investigação da Polícia Federal na Prefeitura de Fortaleza? Parece que eles desviaram milhões de reais na compra de respiradores, viu? Acabei de ver e fiquei chocado. Um respirador que custa 60 mil em todo o país e eles comprando a mais de 200 mil, mas não me surpreende, sabe?
em ver o tanto de dinheiro desperdiçado, enquanto muitos morrem ao léu nas filas de hospitais. O brasileiro só sofre. A autonomia da Polícia Federal tá com tudo, viu? Ai, ai. Em parte, né? Sabemos bem como o nosso presidente rege esse país. Aliás, nem rege. Mas aí, tu acha que voltaremos à normalidade logo? Não sei, Rian. Tô preocupada, viu? Porque a gente já tá há mais de 2 meses, né, em isolamento social e os dados só aumentam e parece que mesmo assim o pessoal ainda não enxerga a importância de ficar em casa. Realmente preocupante. Vi que aqui no Ceará os números apresentam melhora no quadro de recuperados da Covid. Acredito que em breve isso passará e seremos outros após a pandemia. Olharemos com outros olhos para tudo que nos cerca. Concordo, viu? É sempre bom a gente estar batendo nessa tecla de manter o distanciamento social, porque hoje ainda é o melhor remédio que existe pro coronavírus, então é bom a gente sempre estar cultivando isso. Tchau. Foi ótimo falar com você. E sobre o nosso trabalho, as expectativas são as melhores. Beijo. Pois é, só liguei mesmo pra conversar um pouco, né, matar a saudade, que eu nunca imaginei que eu ia sentir falta da faculdade, dos professores, mas é isso mesmo, viu? Foi bom conversar com você. Beijo, tchau.